nós vamos começar agora a nossa série com os profetas menores, ok? Então, nós vamos trabalhar agora com vocês os profetas menores, como na primeira aula, quando vocês tiveram conhecimento, a questão da dificuldade de entendermos alguns profetas menores, pelo fato deles não serem muito comentados, não é muito falado sobre eles, mas gera um pouco essa dificuldade de entender. Então nós vamos caminhar um pouco com os profetas menores, fazendo da seguinte forma: nós vamos trabalhar com eles, a profecia deles, tentando contextualizar eles com o Novo Testamento, e também, quem sabe, conseguir fazer algumas entradas sobre nos nossos dias, num momento mais contemporâneo. Então, nós iniciamos falando sobre Oséias. Tá? Oséias, ele vive e profetiza mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Tá? Oséias, o nome significa salvação ou libertação. Tá? Ele foi escolhido por Deus para levar a sua mensagem a seu povo através do seu casamento. Né? Oséias, ele casa com uma mulher que seria infiel a ele. Né? E você vai começar a compreender um pouquinho mais Oséias sobre esse aspecto. Né? E a sua sensibilidade em relação à condição do pecado dos seus compatriotas, né? E a sua sensibilidade em relação ao coração amoroso do próprio Deus, né? O fizeram ele realizar essa difícil tarefa e esse difícil ministério de casar com uma mulher que seria uma mulher que Deus escolheu. Essa mulher vai ser infiel para você, né? Então, quando nós estudamos Oséias, né? Oséias mostra a situação histórica, do seu ministério através da nomeação, né, reais que o reino do sul, como o reino de Judá, eles estão vivendo, né? O momento ali do rei Osias, do rei Jotão, do rei Acás e também do rei Ezequias. O reino do norte, ou seja, o reino de Israel, Jeroboão II, né, que ele reinou durante o período da profecia ali de Joel, você vai encontrar no capítulo 1, verso 1, e isso estabelece para nós uma data aproximadamente entre 1755 a 1715 antes de Cristo. Então nós conseguimos datar as profecias de Oséias mais ou menos estabelecendo esse momento em que os reis estão vivendo e o momento capital da profecia, né? Embora todas as indicações quanto ao sucesso exterior parecem um momento positivo para Israel, né? Um momento positivo que Israel está vivendo, né? Mas o desastre está vindo, né? O desastre está vindo, e o desastre estava mais ou menos assim, vindo por baixo, estava se aproximando, tá? E o povo desse período, eles se regozijavam de paz. É um período em que o povo está comemorando paz, o povo está comemorando abundância, prosperidade, né? Mas a anarquia, ela estava preparando-se, né, para que traria um colapso político para a nação de Israel, né, em algum curto espaço de tempo. Até porque o colapso espiritual já estava acontecendo. O povo se regozijava de paz, de prosperidade, de alegria. Estamos vivendo nossos melhores dias, né? No entanto, por baixo disso aí estava formando-se um colapso que traria um juízo sobre essa questão da nação de Israel. Um curto espaço de tempo, né, isso aí aconteceria, né? Oséias, ele descreve as condições sociais características do seu tempo. Então preste atenção se você não te faz lembrar alguma coisa nos dias de hoje, né? Então o Oséias, ele traça esse parâmetro social em relação ao seu tempo, dizendo líderes corruptos. Israel está vivendo um momento de uma liderança corrupta, né? Essa condição social
né? Famílias instáveis. Famílias instáveis. A imoralidade, ela estava generalizada na nação de Israel. O ódio entre as classes e o ódio até entre os mais pobres, no aspecto de opressão, era muito vil, era muito grande, né? Embora as pessoas continuassem a sua adoração, né? A sua adoração só que no entanto a adoração deles era uma adoração vazia, uma adoração a um ídolo, né? Uma prática de uma idolatria. Essa adoração e essa prática idólatra, ela era mais aceitável, né? E os sacerdotes viam isso, e os sacerdotes estavam falhando nessa tarefa, né, de guiar o povo nos caminhos da justiça. O sacerdote via o povo na prestação do seu culto, mas um culto muito antropocêntrico mesmo, um culto ao homem, né? E ao prestar esse culto ao homem, eles também partiram para esse lado da idolatria, até porque eles estavam vivendo, como eu falei anteriormente, nesse lado de uma estabilidade econômica, de uma prosperidade. Então o sacerdote não estava prestando muita atenção e não estava guiando a nação de Israel e o povo aos caminhos da justiça, né? Então, apesar das trevas desse tempo, né, Oséias oferece esperança, né, para inspirar o seu povo a voltar-se novamente para Deus. Então, dentro desse caos todo, o profeta ele é levantado para trazer assim, tem esperança, vamos voltar ao Senhor, né, que o Senhor vai ter compaixão de nós. Então, o livro de Oséias, o livro de Oséias é a respeito de um povo que tinha necessidade de ouvir sobre o amor de Deus, né, de um Deus que queria falar com eles, né, de uma maneira assim muito singular, que foge um pouco da nossa compreensão, né? Da forma que Deus escolheu para demonstrar o seu amor ao seu povo, né? O povo, nós não vamos, se você não lê com o espírito de graça de Deus, você não vai entender Oséias, né? O povo pensava que o amor poderia ser comprado. Então, a prosperidade era tão grande que eles viviam assim, tudo é base da negociação, tudo é a base da troca, tudo é a base da compra. E Deus precisa revelar para esse povo, e aí Deus usa o profeta para demonstrar o amor ao seu povo, né, que pensava que poderia comprar, né, o amor. Né. Lá no capítulo 8, versículo 9, você vai encontrar assim, essa referência, né? Mercou Efraim amores, 8 e 9, né? Que o amor era uma busca de uma autojustificação. O povo estava buscando um amor para saciar seus próprios prazeres, uma autojustificação pessoal. No capítulo 2, versículo número 5, aqui em Oséias, nós vamos encontrar o Senhor dizendo assim: eu irei atrás do meu povo, né? eu irei atrás de meus namorados, né, que me dão, né? Então aqui é interessante que essa mulher infiel, ela vai lançar esse paralelo profético que o Oséias, ele tem que trabalhar dentro da sua própria casa, tá? E que amando, mas um amor sem calor, né? Amando sem pudesse conseguir um benefício positivo, tá? Então é difícil para o profeta ele profetizar, mas Deus escolhe esse aspecto da mulher infiel, dessa prostituta que ele tem que casar com ela, tá? É que Deus tem que mostrar assim: olha, você vai amar, mas sem um benefício positivo, tá? Você vai amar e é da forma que esse povo está vivendo hoje, tá?
esse povo está vivendo distanciado do meu amor. Né? Então Deus quis que Israel conhecesse o seu amor, né? Um povo que buscava um objeto de valor. Quer dizer, eu vou amar com certo interesse. Tá? E Deus ele começa a trabalhar no Oséias que o amor é amor incondicional, amor sem interesse. Tá? Aí o próprio Deus diz, quando Israel era um menino, eu o amei. Tá? O capítulo 11, o versículo de número 1, o Senhor diz, quando Israel era uma criança, eu o amei. Né? Um amor incondicional, sem troca. Né? Sem troca. Né? Fui guiado como meiga disciplina. Tá? Aqui, o capítulo 11, o verso número 4, ele fala um pouquinho sobre as cordas do amor. Né? Que persistiu apesar do povo correr, da resistência dele, mas Deus ele traz um paralelo aqui da corda que amarra Israel, né? Que o profeta não deixa, está amarrado, não vai conseguir deixar. Estou vinculado. O problema era como levar. O problema não era a mensagem, era como levar essa mensagem de um Deus de amor a um povo que não estava inclinado a dar ouvido. E provavelmente não entender, né, se eles ouvissem. Então a solução de Deus era deixar o profeta ser o seu próprio sermão. Né, ser o seu próprio sermão. Então, a complexidade de entendermos Oséias é que Deus fala assim, olha, eu estou falando, esse povo não está entendendo, eu estou falando, esse povo não está ouvindo. Então vamos fazer o seguinte, o profeta ele vai ser o meu sermão vivo. Tá? Então Oséias casa com aquela mulher impura, que nós encontramos aqui, eu falei anteriormente, que a mulher da prostituição, no capítulo 1, ali no versículo 2, e ele amaria inteiramente, né? Inteiramente, e dela, não só Maria, dela teria filhos. Você vai encontrar aqui no capítulo 1, no verso de número 3, né? E iria atrás delas e traria ela de volta quando ela se desviasse. Tá? Então Deus diz assim, você vai casar com essa mulher infiel e ela vai continuar sendo infiel. Né? Vai lá no capítulo 3, versículo de número 1, Deus diz assim, vai outra vez, ama essa mulher. Tá? Em resumo, Oséias tinha de mostrar o seu próprio amor a Gomer, né, que é a mulher dele, a Gomer, o tipo de amor que Deus tinha por Israel. Então, em Oséias, você tem que ler Oséias entendendo graça de Deus. Né? Quando você lê Oséias, que as pessoas ficam, não, leia Oséias como entendendo a graça de Deus. Você vai ter que amar essa mulher, né? Você vai ter que amar essa mulher como eu amo Israel. Ok? Então, mesmo que eles são infiéis, mesmo que eles voltem para outro Deus, mesmo que eles vão para as prostituições, pela idolatria, mas eu ainda continuo amando essa nação. Então, Oséias ele tem essa difícil tarefa, porque ele é o recado vivo. O dia a dia dele, o dia a dia de Oséias, esse profeta, é o dia a dia do testemunho de Deus, da profecia de Deus. Então, eu falei que nós entraremos um pouco, não tem como nós não entrarmos no Novo Testamento vendo graças de Deus, né? Que os escritos do Novo Testamento descrevem Oséias como responsável por ensinar a vida e o ministério de Cristo. Você vai encontrar lá isso em Mateus capítulo 11, versículo de número 1, uma profecia cumprida, né? Quando Jesus, quando o bebê foi literalmente levado e trazido do Egito. Então Oséias tem esse aspecto messiânico, e Oséias é a expressão da graça de Deus, né? É um paralelo com a estadia de Israel no Egito, e o êxodo. Então nós podemos traçar em Oséias esse paralelo, tá? Com Mateus capítulo 2, versículo 15, tá? Esse paralelo de Oséias, né, trazendo da nação, tá?
E esse paralelo de Mateus, a fuga de Jesus para o Egito. Mesmo que vai para lá, mesmo que tá, mas o Oséias profetiza já esse aspecto messiânico, né? O escritor de Hebreus acha em Jesus aquele que capacita os crentes a oferecerem sacrifício aceitável, de louvor, né? Pelos quais nós nos tornamos recipiente do perdão e da misericórdia de Deus. No capítulo 14, nós vamos encontrar isso daí. Em Hebreus, capítulo 13, capítulo 13, versículo 15, nós encontramos esse paralelo. Da mesma forma como Oséias trata aqui sobre essa forma de oferecermos sacrifício, como nós oferecemos sacrifício, como nós nos tornamos esse recipiente da graça de Deus, o escritor de Hebreus, lá no capítulo, ele também traz esse paralelo de nós entendermos. Então, veja como Oséias e Novo Testamento eles estão bem interligados. A Pedro aprove a base pela qual aqueles que estavam fora da família de Deus agora são admitidos a um relacionamento com Ele. Então, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, Deus fala sobre os gentios, tá? que entram para a família, né? Que se tornam, né? Deixa de ser gentio e passa a ser admitido na família de Deus, no relacionamento com Deus. Em Oséias, capítulo 1, verso 6, o próprio Deus está dizendo assim: olha, essa mulher, esse povo, eu estou pegando esse povo e trazendo esse povo para eles fazerem parte do meu relacionamento, fazer parte do meu povo. Tá? Não somente nós vamos encontrar referencial de graça em Oséias nesses livros, mas também a Paulo, Jesus cumpre a promessa de Oséias, né? De que alguém quebraria o poder da morte, da sepultura e traria vitória sobre a ressurreição. Então, olha como Oséias tem um paralelo muito interessante com graça e com misericórdia. Então, no capítulo 13, o verso 14, de Oséias, você pode traçar um paralelo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, onde os ensinamentos de Paulo acerca do Cristo, da ressurreição, elas estão bem evidentes ali. Então, é muito interessante. Quando você estuda Oséias, né, esse ensinamento de Paulo acerca do Cristo como o noivo e a igreja, né, como a noiva que corresponde à cerimônia e os votos pelas quais ela faz a Deus, né, os votos também não somente a Deus, mas ela entra num permanente relacionamento com o seu esposo. Assim esse relacionamento era, Deus fala assim: essa mulher vai ter relacionamento com você, simbolizando o relacionamento desse povo, Israel, comigo. Então você vai encontrar lá em Oséias capítulo 2, versículo 19, versículo 20, mas vai lá para o Novo Testamento, em Efésios 5, 25 a 32, sobre a noiva do Novo Testamento e a mulher do Oséias, do profeta. Então, Jesus também, em pelo menos 2 de seus sermões aos fariseus, ele tira o seu texto do livro de Oséias. Quando questionado lá acerca da sua permanência no lar dos pecadores, cobradores de impostos, Jesus cita Oséias, para mostrar que Deus não desejava apenas palavras vazias ou rituais, e talvez alguns rituais até desumanos, mas cuidava a genuína preocupação de Deus com as pessoas. Então você vai encontrar isso lá em Oséias 6, versículo 6, mas você vai encontrar em Mateus 9, 13, esse paralelo. Jesus dizia assim: olha, eu não estou muito interessado em ritual, a graça se interessa mais com as pessoas. E Jesus em Oséias diz assim: eu não estou me preocupando agora com o pecado que eles estão vivendo, eu estou me preocupando com a restauração do pecado, para que as pessoas entendam que eu consigo restaurar essa nação. Oséias, eu vou restaurar o pecado, eu vou restituir essa nação. E aqui no Novo Testamento nós encontramos um Jesus perdoador dos pecados. Então, quando os fariseus acusavam os discípulos de Jesus de violar o sábado, Jesus defende com
não sei se seria essa palavra, se defende, né, com o mesmo lembrete que o coração das pessoas, né, ele coloca que o coração de Deus, né, ele tem interesse pelas necessidades humanas acima da formalidade religiosa. Então, eu não sei se essa seria uma palavra de defesa, porque Jesus não precisava defender, mas Jesus Cristo faz uma exposição para eles dizendo assim: olha, acima das formalidades religiosas, eu sou um Jesus que eu me preocupo com as pessoas, eu quero me relacionar com as pessoas. Então, olha que interessante é o livro de Oséias. Se você começa a falar, você não quer parar de falar de Oséias, né? Porque além dessa manifestação de graça no livro de Oséias, você também vai ver uma ação do Espírito Santo, né? O livro de Oséias ensina duas notáveis lições a respeito do Espírito Santo, né? É importante, primeiro, importante depender, né? É importante nós dependermos totalmente do Espírito Santo, né? Da presença do Espírito Santo. Então Oséias, ele traz essa importância que você vê um paralelo. Não, você não vê falando Espírito Santo, nenhum de Oséias, mas você entende ali uma manifestação também da graça do Espírito Santo. Então, primeiro, Oséias depende, nós podemos dizer assim, a ação do Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, tá? Precisamos entendermos e aprendermos a presença do Espírito Santo. Segundo, acontece quando o Espírito estava longe de uma vida, né? Então, quando o Espírito Santo, Oséias traz esse paralelo, o Deus afastou das pessoas, as coisas negativas vão acontecer, tá? E uma vida longe do Espírito Santo é uma vida que vai ser infrutífera, tá? Uma vida longe do Espírito Santo é uma vida que vai caminhar no pecado e com algumas dificuldades, tá? Também nós vamos encontrar algumas expressões no livro de Oséias, como mais ou menos assim: espírito da luxúria, uma vez espírito da prostituição. Esse não é o espírito de Deus, esse é o espírito da atuação do maligno no coração da nação de Israel, levando eles a se desconcertar no caráter da presença do próprio Deus, tá? Então, entendeu como é interessante esse paralelo de Oséias com o Novo Testamento? Conta, quando ele fala sobre esses espíritos da luxúria, espírito do pecado, ele está nada menos para dizer as consequências de não ser preenchido pelo Espírito de Deus, será preenchido pelos espíritos imundos, né? Então, não é diferente hoje dos nossos dias. Ou você será preenchido pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, ou a tua vida será preenchida por espíritos que não agradam a Deus, às vezes trazendo impureza para a sua vida, para o seu viver, né? Como Paulo em Efésios, Oséias também relaciona tal espírito com o vinho, né, que escraviza o coração, né? Então, observe, leia Oséias, mas leia Oséias com um olhar de graça de Deus, ok? Então, vamos concluir fazendo um pouco da estrutura do livro de Oséias. Então, no capítulo 1, verso 1, verso 1, verso 3, você vai encontrar Oséias e Gomer, o casamento de Oséias com Gomer, ali do capítulo 1, verso 1, verso 9. Aí, do verso 1, do capítulo 1, do verso 10, nós vamos encontrar também o casamento do Senhor com Israel. Também você vai encontrar isso no capítulo 2, verso de número... Capítulo 2, o verso número 23, o casamento de Deus com Israel. A volta de Gomer para Oséias, quando ela vai e ela volta novamente. O capítulo 4, do 1 ao 14, você vai encontrar o Senhor e Israel. O amor, a restauração. Você também pode encontrar aqui no capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 14, ok? Então, essa basicamente é a estrutura do livro de Daniel. De Oséias. Então ele vai terminar, Oséias termina ali do capítulo 11 até o capítulo 14, verso 9,
ele conclui dizendo assim, sobre a restauração desse povo que Deus se preocupa com ele. Então, concluímos aqui o livro de Oséias, mas você leia Oséias, mas não leia Oséias de uma forma, não estou entendendo, não, leia Oséias entendendo graça de Deus. Ok? Nós vamos falarmos um pouquinho sobre o profeta Joel. Tá? Joel, ele está mais ou menos entre 835 a 805 antes de Cristo, a data dos escritos de Joel. Tá? O nome Joel significa literalmente Jeová é Deus. Tá? Jeová é Deus. Esse é um nome muito comum em Israel. Tá? O nome Joel é um nome muito comum na nação de Israel e também é bem conhecido nos nossos dias também. Joel é o profeta. Joel, ele é o profeta e ele é especificado como o filho de Petuel. Né? Nada é conhecido a respeito dele e das circunstâncias de sua vida. Provavelmente ele tenha vivido em Judá e profetizado em Jerusalém. Então não tem assim muito histórico sobre Joel. Então, como vocês não há uma data absoluta, não há uma data certa, né, a datar a questão de Joel. Né? Não há uma concordância entre os estudiosos e isso varia de opinião de estudioso para estudioso em relação às questões da cronologia da data de Joel. Né? Mas, no entanto, há uma referência, tanto em Amós, como também em Isaías, que elas estão em Joel. Né? Então, daí você compara Amós 1, verso 2, com Joel 3,16, Isaías 13,6, com Joel 1,15. Então, aí os estudiosos, os teóricos, eles conseguem uma opinião, né? Uma opinião de conservação em relação às datas, né? Datando um tempo desse período de Joel. A opinião dos conservadores é que Amós e Isaías eles tenham tomado emprestado, né? Emprestado de Joel, fazendo alguns textos do Antigo Testamento, algumas palavras do Antigo Testamento, das suas profecias. Né? Então, além do mais, o Joel, ele não só pelo aspecto das profecias, né? E o aspecto profeta menor, né? Mas ele é um profeta que ele tem assim um conteúdo muito interessante para nós. Né? Além do mais, a adoração a Deus, a qual o sumo sacerdote Joiada restaurou durante o reinado de Joás, lá você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 11, ou 2 Crônicas 23:16, supostamente há uma ideia, né, que foi Joel, né, que Joel trabalhou junto nessa reformulação, nesse momento desse culto. Né? Então, portanto, muitos estudiosos sustentam que Joel profetizou durante os primeiros 30 anos do reinado de Joás. Aí começa essa data de 835, 796 a.C., quando Joiada então era o conselheiro do rei. Né? Então isso colocaria o ministério de Joel por volta dessa data mais ou menos de 835, 805 antes de Cristo. Ok? Então nós vamos entrar no contexto histórico do livro de Joel.